No nosso sistema solar existe uma lua que se recusa a se comportar como uma lua comum. Basta olhar para ela uma única vez e algo parece completamente errado. Não pela forma, não pelas cores, mas pela estrutura que se estende ao longo do seu meio e não tem nenhum paralelo em tudo o que já vimos antes. É uma crista que percorre quase perfeitamente o Equador, se estendendo por mais de 1.000 quilômetros e se erguendo acima da maioria das montanhas da Terra. E o mais perturbador é o seguinte: nenhum mecanismo conhecido de formação de luas deveria criar algo assim. Antes de mergulhar em teorias ou modelos, vale fazer uma pergunta simples. Como um mundo tão pequeno pôde desenvolver uma estrutura tão precisa? E por que ela está exatamente onde está? Como se alguém tivesse traçado uma linha perfeitamente reta ao redor da Lua e a erguido como uma muralha. É aqui que o mistério começa. O primeiro passo para entender essa muralha é enxergá-la como ela realmente é, sem associações ou comparações apressadas. A crista percorre quase todo o Equador, interrompida apenas em alguns poucos pontos. Alguns picos se elevam quase 20 quilômetros acima da superfície ao redor. Estamos falando de Jápeto, uma lua com apenas 1.470 quilômetros de diâmetro, aproximadamente um terço do tamanho da Lua da Terra, e ainda assim possui um relevo que, levando em conta sua fraca gravidade, cerca de um quarto da terrestre, é proporcionalmente mais extremo do que quase qualquer coisa no sistema solar interno. Para um mundo desse tamanho, tal altitude é extraordinária. Se uma montanha assim existisse na Terra, chamaria atenção imediatamente. Mas em uma lua com gravidade fraca e uma crosta composta principalmente de gelo, essa estrutura não deveria permanecer estável por tanto tempo. No entanto, ela ainda existe. A crista não é uma cadeia aleatória de picos isolados. Ela segue o Equador quase perfeitamente, como se tivesse sido colocada ali de forma intencional. Essa precisão é um dos maiores desafios para os cientistas. Cadeias de montanhas naturais não se formam em linhas globais retas. Elas se curvam, se ramificam, se fragmentam. Mesmo sistemas tão extensos quanto os Andes ou as montanhas rochosas seguem o movimento das placas tectônicas, não uma linha planetária perfeita. Aqui, o alinhamento é tão exato que a crista quase não se desvia do Equador. A forma da própria crista torna a explicação ainda mais difícil. Muitos picos têm um perfil triangular nítido, com encostas íngremes que convergem em cumes pontiagudos. Essa forma geralmente surge por acúmulo gradual ou erosão em condições específicas, e não por poderosos processos geológicos internos. A largura da base varia em média entre 20 e 70 quilômetros. As encostas íngremes e a seção transversal uniforme indicam que o material se acumulou ao longo do Equador, e não foi empurrado de baixo para cima. A superfície da crista está densamente coberta de crateras. Isso significa que ela é muito antiga. O que a formou aconteceu nos primeiros estágios da história dessa lua. A contagem de crateras não dá nenhum indício de que a crista seja uma formação relativamente jovem. Pelo contrário, a quantidade de impacto sugere que ela tem praticamente a mesma idade que a região ao redor. E isso cria mais um problema. Se a crista tivesse se formado por processos internos, isso exigiria um núcleo jovem e quente o suficiente para deformar a crosta. Mas se ela se formou muito cedo e as camadas internas esfriaram rapidamente, as forças capazes de criar uma estrutura tão massiva não poderiam ter agido por muito tempo. A idade estreita, o círculo de explicações possíveis. O cume mais jovem ainda poderia ser explicado por tensões tectônicas tardias ou por uma atividade incomum da crosta. Mas o fato de ser antigo significa que o mecanismo precisava ter agido de forma rápida, em larga escala e afetando toda a zona equatorial de uma só vez. Isso não é típico para luas geladas. O resultado é uma estrutura gigantesca, perfeitamente alinhada, com contornos nítidos e de idade extraordinária. Cada uma de suas características contradiz tudo o que sabemos sobre processos naturais em pequenos mundos congelados. É exatamente por isso que essa cadeia de montanhas continua sendo uma das estruturas mais enigmáticas de todo o sistema solar. Jápeto orbita Saturno a uma distância média de 3,56 milhões de quilômetros, posicionado muito além dos brilhantes anéis, nas frias regiões externas do sistema saturniano, a cerca de 1,4 bilhão de quilômetros da Terra. Por causa dessa distância enorme e de seu tamanho reduzido, os detalhes da superfície permaneceram um mistério até a chegada da sonda Cassini em 2004, que durante uma passagem próxima, em 2007, revelou a cadeia de montanhas com detalhes impressionantes.
Os planetólogos chamam essa estrutura de um verdadeiro enigma e uma das formações mais surpreendentes do Sistema Solar. Mas antes de falar sobre as teorias, é essencial entender o mundo onde ela está localizada. Um hemisfério de Jápeto é extremamente escuro e absorve a maior parte da luz que recebe. O outro, é claro, coberto por gelo mais puro, que reflete a luz solar. Esse contraste abrange hemisférios inteiros, criando a impressão de que a Lua foi mergulhada em tinta de um lado e deixada intocada do outro. O lado escuro é chamado de Cassini Régio. É uma região coberta por material que provavelmente tem origem externa. A melhor explicação é que poeira de luas mais distantes e detritos do sistema de Saturno foram gradualmente se acumulando no hemisfério frontal. Enquanto Jápeto avançava por essa nuvem de partículas, o material escuro se depositava na superfície. Essa camada aquecia mais facilmente com a luz solar, fazendo com que o gelo abaixo dela sublimasse e migrasse para o lado mais frio e claro, tornando-o ainda mais puro, enquanto a região escura permanecia escura. Isso é crucial porque a cadeia de montanhas percorre quase inteiramente o hemisfério escuro. Ela não está posicionada simetricamente entre os dois lados. Não faz uma transição suave de uma cor para outra. Pelo contrário, a cadeia está intimamente ligada à região de Cassini Régio. Esse posicionamento coloca pressão adicional sobre todos os modelos que tentam explicar a origem dessa estrutura. Se a cadeia surgiu de processos internos, por que está alinhada justamente com o hemisfério escuro e não distribuída uniformemente pela Lua inteira? E se foi formada por detritos externos, por que o material se depositou predominantemente no lado escuro? A divisão de cores também afeta a temperatura da superfície e a resistência do gelo. Regiões mais quentes se comportam de maneira diferente ao longo do tempo. O gelo pode afundar, se deformar ou se deslocar lentamente sob o efeito do calor, especialmente se a crosta não for completamente rígida. A cadeia está localizada exatamente na área onde a superfície é mais escura e mais quente, o que levanta a questão de como ela manteve sua forma por tanto tempo. Uma estrutura tão elevada deveria apresentar mais sinais de degradação em regiões que aquecem com mais facilidade. No entanto, a cadeia permanece com contornos bem definidos. O caráter bicolor da superfície significa que qualquer explicação para a origem da cadeia precisa levar em conta tanto sua estrutura quanto a composição química da superfície. Elas não podem ser tratadas como dois enigmas separados. O material escuro alterou a evolução térmica da Lua, e a cadeia está posicionada no centro desse ambiente modificado. Ainda não se sabe se a cadeia se formou antes ou depois da deposição da camada escura. Ambas as possibilidades levantam sérios problemas. Se a crista surgiu primeiro, por que o material escuro acompanha o equador com tanta precisão? Se o revestimento escuro veio antes, por que um processo geológico posterior formou essa estrutura exatamente onde o contraste térmico é mais intenso? Em vez de esclarecer o mistério, o hemisfério bicolor multiplica as perguntas. Ele conecta a crista a uma região da Lua que se comporta de forma completamente diferente do restante da superfície. Isso complica cada hipótese que os cientistas tentaram usar para explicar esse fenômeno. A crista não é apenas uma parede isolada. Ela está situada em uma região moldada por poeira, calor e pelo movimento lento e contínuo do gelo. E essa conexão adiciona mais uma camada de complexidade para entender por que uma estrutura assim sequer deveria existir. Quando os cientistas viram essa crista pela primeira vez, o impulso natural foi tentar encaixá-la em categorias geológicas conhecidas. Luas geladas podem se mover, se dobrar e se reorganizar sob a ação de forças internas. Algumas formam longos sulcos ou cristas durante a expansão ou contração da crosta. Outras exibem fraturas causadas por tensões de maré, mas nenhum desses processos explica completamente o que observamos aqui. A atividade tectônica normalmente cria estruturas que se estendem pela superfície em trajetórias irregulares. Elas podem seguir fluxos de calor internos ou pontos fracos da crosta, mas não acompanham o equador com precisão milimétrica. Além disso, cristas tectônicas não aparecem como uma única estrutura afiada envolvendo o mundo inteiro. Elas se fragmentam em segmentos, mudam de direção ou interagem com outros sistemas de falhas. Nessa Lua, a crista está rigidamente presa a uma única linha, sem qualquer sinal de desvio. Só isso já torna uma origem tectônica improvável. Como observou William McKinnon, da Universidade de Washington, alguns sugeriram que a crista poderia ter se formado por uma série de erupções vulcânicas ou ser um sistema de falhas. Mas para que tudo se alinhasse de forma tão perfeita,
Simplesmente não existe nenhum exemplo semelhante em todo o sistema solar. O vulcanismo também não oferece respostas. O criovulcanismo nessas luas geralmente forma domos arredondados, fluxos suaves ou amplas planícies de material solidificado. Ele não cria uma parede estreita que se estende por mais de 1000 quilômetros. Nas proximidades da crista, não há nenhum sinal de chaminés, canais ou fluxos. A estrutura é alta demais, nítida demais e uniforme demais para ser um depósito vulcânico. Se fosse uma erupção, veríamos traços de diferentes fases de atividade ou camadas sobrepostas de material congelado, mas esses sinais simplesmente não existem. A convecção interna, a mistura lenta de gelo quente dentro da Lua, pode elevar a crosta e formar longos cinturões. Porém, estruturas convectivas não se limitam ao Equador e não mantêm largura e altura constantes por quase todo um hemisfério. Elas geralmente formam elevações amplas e suaves, não picos íngremes com seção transversal triangular. Um processo poderoso o suficiente para elevar o gelo a tal altura deveria causar deformações globais, fraturas ou depressões em outras regiões. Nenhum desses rastros foi encontrado aqui. Modelos de renovação da superfície impulsionados por plumas prevêem elevações caóticas e padrões poligonais, como os de Ganimedes, com relevos irregulares que contrastam fortemente com a altura uniforme da crista e com a ausência de qualquer causa ao redor. Outra hipótese é a compressão global. Quando um satélite esfria, ele pode diminuir de volume, comprimindo a camada externa e formando cristas. Mas a compressão normalmente gera estruturas espalhadas por toda a superfície, não uma única formação restrita ao Equador. E isso também não explica a altura da crista. As forças de compressão simplesmente não conseguem dobrar material formando uma muralha de 20 km de altura. O que esperaríamos ver seriam cristas baixas, dobras fragmentadas ou elevações dispersas. Em vez disso, a crista é alta, estreita e contínua. Todas essas explicações fracassadas têm algo em comum. Processos internos naturais não escolhem o Equador com tamanha precisão. Eles também não criam picos altos, afiados e uniformemente formados, capazes de permanecer intactos por bilhões de anos sem que estruturas semelhantes apareçam em outros lugares. Qualquer modelo viável precisa explicar 3 observações fundamentais. Por que essa estrutura está localizada exatamente no Equador? Por que ela está restrita apenas ao Equador? E por que somente Jápeto possui uma crista assim? A crista se comporta como se tivesse sido formada por um mecanismo que trabalhou de forma direcionada ao longo de uma única linha específica na Lua, depositando ou moldando material continuamente por esse caminho. A ausência de evidências geológicas correspondentes deixa uma lacuna enorme. A crista simplesmente não se encaixa nos modelos convencionais que usamos para descrever a evolução de satélites. E quando as explicações comuns falham, somos forçados a recorrer a hipóteses que envolvem condições primitivas, influências externas ou combinações raras de eventos quase sem precedentes no sistema solar, especialmente considerando que nenhum outro satélite de gelo, do ativo Encélado ao antigo Calisto, possui um análogo exclusivamente equatorial como esse, apesar de compartilharem histórias semelhantes de aquecimento por maré e bombardeamento. Quando os processos internos deixaram de explicar a origem da crista, a atenção se voltou para uma hipótese mais simples. E se a crista não tivesse se formado dentro do satélite? A ideia de que essa lua pode ter tido anéis no passado parece estranha à primeira vista, mas se encaixa perfeitamente com a mecânica de corpos pequenos com massa suficiente para reter fragmentos. Se um impacto violento criou uma nuvem de material ao redor do satélite, parte desses detritos poderia ter se espalhado, formando um disco fino. Tudo que entrasse dentro do limite de Roche seria despedaçado, criando um anel que orbitava ao longo do Equador. Esse anel não poderia existir para sempre. Com o tempo, os fragmentos em órbitas baixas foram gradualmente caindo. E ao cair, eles não se espalharam pela superfície aleatoriamente, mas se depositaram exatamente ao longo do Equador, onde passava sua trajetória orbital. A linha contínua da crista corresponde perfeitamente a esse processo. Basta um mecanismo que, ao longo de muito tempo, despejasse material continuamente sobre uma única linha. Imagine essas partículas caindo horizontalmente sobre a superfície equatorial a cerca de 400 metros por segundo, aproximadamente a velocidade de uma bala de rifle, uma após a outra. Como bolas de beisebol congeladas, nas palavras do planetólogo William McKinnon. No início, os fragmentos formariam depressões,
uma espécie de sulco que foi sendo preenchido com o tempo. A crista se comporta exatamente como uma estrutura formada por acumulação, não por soerguimento. E há ainda a forma da crista. Muitos picos têm seção transversal triangular, típica de material solto que se acumula sob a ação do próprio peso. Quando fragmentos caem repetidamente no mesmo lugar, eles formam uma inclinação até o limite natural de estabilidade. Os ângulos das encostas da crista correspondem quase exatamente a esse limite. Isso não é o que acontece quando a crosta é empurrada de dentro para fora. A crosta elevada por pressão interna racha e se dobra. Nada disso é observado aqui. Em vez disso, a crista parece uma formação que cresceu lenta, mas continuamente, devido ao acúmulo gradual de material. As imagens da sonda Cassini também revelam regiões onde o material provavelmente deslizou encosta abaixo, deixando longas marcas semelhantes a deslizamentos de terra. Isso é exatamente o que se esperaria se a crista fosse um enorme monte de material depositado ao longo do equador. Deslizamentos fazem todo sentido onde há depósitos soltos ou semissólidos em encostas íngremes. Não fazem sentido algum se a crista fosse uma elevação tectônica rígida, congelada no espaço. Uma elevação assim sofreria fraturas sob pressão, uma pilha de detritos. Ao contrário, desliza, assenta e suaviza ao longo de bilhões de anos. O comportamento da crista se aproxima muito mais do segundo cenário. Outro ponto forte da hipótese de destruição do anel é a precisão do alinhamento equatorial. O material que cai de órbita não escolhe latitudes aleatórias. Ele segue o plano da sua própria órbita. Como explica o planetólogo Andrew Dombard, quando existe um anel de detritos ao redor de um corpo, as colisões entre partículas drenam energia da órbita e o estado de menor energia para esse material fica diretamente acima do espessamento equatorial do corpo, ou seja, sobre o equador. É por isso que os anéis de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estão posicionados sobre seus equadores. Se uma lua já teve um anel alinhado com o equador, os detritos se depositariam exatamente sobre ele. Isso resolve um dos principais problemas dos modelos internos. Nenhum processo geológico por si só escolhe o equador como alvo. Os detritos orbitais escolhem. Ainda resta a questão da origem. De onde veio o anel? A causa mais provável é uma colisão violenta nos primórdios da história dessa lua, poderosa o suficiente para lançar material em órbita. Após o impacto, os fragmentos poderiam ter se espalhado, formado um anel e, gradualmente, precipitado de volta à superfície. Essa cronologia é compatível com a grande antiguidade da crista e explica por que a estrutura parece tão antiga e densamente marcada por crateras. A hipótese da destruição do anel não responde a todas as perguntas, mas triunfa onde os modelos internos falham. Ela explica a largura estreita da crista, os picos afiados, a linha contínua e o alinhamento perfeito. Também é consistente com os ângulos das encostas e com os sinais de movimento prolongado de material pelas laterais. A crista deixa de ser um enigma geológico e surge como resultado natural da perda de energia do material orbital e de seu retorno gradual à superfície. A simplicidade desse processo é uma das razões pelas quais a hipótese parece tão convincente. Com o tempo, porém, os cientistas concluíram que o anel por si só pode não explicar todas as características da crista. Isso levou a um modelo mais complexo, ligado a um gigantesco impacto primordial. Nesse cenário, a colisão não criou apenas um disco de detritos, mas também uma lua temporária, um pequeno satélite formado pelo material ejetado. Esse satélite não é estável. Ele orbita o corpo principal e vai se desintegrando progressivamente, depositando material exatamente naquela estrutura longa e estreita que observamos hoje. O papel desse satélite é fundamental, pois acrescenta o que a simples hipótese do anel não consegue explicar, um mecanismo para desacelerar a rotação da Lua. Um mundo que apresenta sinais de rotação rápida em seus primórdios levaria um tempo extremamente longo para desacelerar apenas sob a influência das forças de maré. Mas se por algum período existiu um pequeno satélite companheiro, a interação gravitacional entre os dois poderia ter drenado a energia rotacional muito mais rapidamente. A crista equatorial de Jápeto não é uma anomalia casual, um rastro dos eventos que se desenrolaram nos primórdios do Sistema Solar. A forma distorcida da Lua é uma pista poderosa. Em algum momento, ela girava muito mais rápido. Foi exatamente nessa época que o sistema pode ter perdido o excesso de rotação antes que a superfície fosse destruída por inúmeros impactos.
Isso explica não apenas a existência da crista, mas também sua incrível uniformidade. O material provavelmente se depositou de forma gradual e uniforme ao longo do equador, formando uma cadeia quase contínua. A chave para essa hipótese é a esfera de Rio única de Jápeto, a zona onde sua gravidade supera a influência de Saturno. Entre as grandes luas, apenas Jápeto tinha espaço suficiente para reter temporariamente um subsatélite. Esse objeto pode ter se aproximado lentamente, se fragmentado e fornecido detritos que, com o tempo, se depositaram no equador, desacelerando simultaneamente a rotação da própria Lua. O intervalo de tempo desse cenário parece completamente realista. Colisões gigantescas eram comuns no início do sistema solar, e satélites temporários podiam surgir e desaparecer sem deixar rastros. O fato de não vermos esse subsatélite hoje não contradiz o modelo. Ele pode ter caído sobre Jápeto ou deixado o sistema para sempre há bilhões de anos. Apesar disso, ainda restam perguntas. A dinâmica completa do movimento dos detritos sob influência de marés prolongadas é difícil de modelar com precisão. A forma da crista sugere um longo período de acumulação, mas ainda não sabemos se esse processo ocorreu de forma gradual ou em etapas. Mesmo com essas lacunas, é esse modelo que explica mais características observáveis do que qualquer outro. A crista transforma nossa visão de Jápeto como um todo. Ao contrário da maioria das luas, ele não está em equilíbrio hidrostático. O equador está expandido, os polos achatados, e a forma parece congelada em um estado primitivo. A crista intensifica essa característica, como se sublinhasse o espessamento equatorial em vez de suavizá-lo. Sua localização precisa ao longo do equador aponta para uma conexão com a antiga rotação da Lua. Processos tectônicos internos raramente são tão geometricamente precisos. Já os detritos orbitais, sim, essa combinação de estrutura superficial com uma profunda história evolutiva torna a crista um verdadeiro arquivo do passado. O fato de essa estrutura ter sobrevivido por bilhões de anos revela o resfriamento rápido de Jápeto e a solidificação precoce de suas camadas externas. A crista não é apenas um detalhe do relevo, mas um registro congelado do estado físico original da Lua, que sobreviveu milagrosamente ao tempo cósmico. A crista equatorial de Jápeto não é uma anomalia acidental, mas o rastro de processos complexos da história primitiva do satélite. Sua formação pode estar ligada à queda de detritos ou à combinação desse processo com a rotação acelerada do jovem Jápeto. Mesmo após o desaparecimento do anel ou do subsatélite, essa estrutura conseguiu se preservar, como se registrasse um período breve, porém extraordinariamente ativo, de formação da Lua. A crista revela que Jápeto surgiu em um ambiente onde rotação, resfriamento e colisões externas moldaram simultaneamente sua aparência atual. Isso nos faz enxergá-lo não como uma simples esfera de gelo, mas como um mundo dinâmico com uma evolução fascinante e complexa. Tudo o que sabemos sobre essa crista vem de um único sobrevoo próximo da sonda Cassini. Foi mais um instantâneo do que uma investigação completa. Partes da crista foram fotografadas com baixa resolução, e a profundidade dos vales, a forma dos picos e os detalhes das encostas ainda não são totalmente compreendidos. Uma sonda moderna com câmeras avançadas poderia preencher essas lacunas em pouco tempo. Ainda mais perguntas estão escondidas abaixo da superfície. Não sabemos quão espessa é a crosta de Jápeto, com que rapidez ela se solidificou e... será que existem estruturas subterrâneas conectadas a essa cadeia de montanhas? Medições gravitacionais ou sondagens por radar poderiam revelar se a cordilheira repousa sobre formações ocultas, ou se é formada inteiramente por material acumulado ao longo do tempo. Igualmente fascinante é a análise da superfície. Diferenças químicas ao longo das encostas poderiam indicar se a cordilheira surgiu de detritos externos ou emergiu de dentro do próprio satélite. Um mapeamento detalhado também ajudaria a entender por que essa estrutura é tão irregular. Porque em alguns pontos ela é íngreme e imponente, enquanto em outros parece simplesmente se desfazer. Além disso, uma missão futura poderia investigar sua relação com o hemisfério escuro de Jápeto, determinando o que surgiu primeiro, a superfície bicolor ou a própria cordilheira. Essa resposta sozinha poderia eliminar várias teorias de uma vez. Enquanto uma nova sonda não retornar a Jápeto, essa cadeia de montanhas continuará sendo um dos maiores mistérios do sistema solar. A Cassini apenas vislumbrou sua essência. Uma missão completa poderia transformar esse breve olhar em uma história definitiva e finalmente explicar como uma lua tão pequena acabou com uma das formas mais extraordinárias e perturbadoras já vistas em todo o sistema solar.